O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. O Ministério da Agricultura está fiscalizando depósitos para prevenir novos acidentes, como o incêndio químico em São Francisco do Sul, na terça-feira passada, que fez com que pelo menos 20% dos moradores saíssem da cidade enquanto a fumaça tóxica se espalhava pelo município. As fábricas e depósitos de fertilizantes em São Francisco do Sul começaram a ser inspecionados no último sábado e a Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Instituto Geral de Perícias e a Defesa Civil participam da operação, que conta com 130 veículos e 160 fiscais. Os órgãos estão fiscalizando as condições de todos os galpões no município, com relação à estrutura e também à documentação. A ação foi uma exigência do governo federal que determina a fiscalização de todas as fábricas e depósitos de fertilizantes em portos e outras cidades catarinenses. As investigações para a explosão de São Francisco do Sul continuam. E mesmo com o forte esquema de segurança montado pela Polícia Carioca no centro do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, o que se viu foram cenas de violência durante as manifestações dos professores. A categoria tentou impedir a aprovação na Câmara de Vereadores do novo plano de cargos e salários proposto pela Prefeitura. Mesmo com barricadas e ruas bloqueadas nos principais acessos à Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, a polícia não conseguiu conter os manifestantes. Bombas de efeito moral foram usadas contra professores que tentavam impedir a votação do plano de carreira da categoria, votado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores. A proposta do prefeito Eduardo Paes foi aprovada por maioria no Legislativo Municipal e deve ser sancionada nos próximos 15 dias. Mas nas ruas o que se viu foram professores revoltados com a decisão dos vereadores e com a atuação da Polícia Militar Carioca. Professores! Seus covardes! Professores dos seus filhos! São trabalhadores! Vocês não têm vergonha! Olha essa farda! São professores! São professores! Os PMs, com apoio do batalhão de choque, tentavam dispersar os manifestantes. Alguns revidavam com pedras e integrantes do grupo Black Blocs apoiaram o movimento. O clima foi de muita tensão. Pessoas que saíam do trabalho no centro ficaram impedidas de voltar para casa. Os profissionais de educação já estão em greve há 46 dias no Rio de Janeiro. A Estátua da Liberdade, um dos principais pontos turísticos de Nova York, foi fechada nesta terça-feira por conta da paralisação que afeta os serviços públicos americanos. A falta de acordo entre democratas e republicanos para a aprovação de um orçamento é a causa do problema. Turistas e visitantes que foram conhecer a Estátua da Liberdade em Nova York nesta terça-feira tiveram de voltar para casa frustrados. Apenas este aviso revelava o motivo do fechamento: a paralisação em parte dos serviços públicos nos Estados Unidos. Um dos principais pontos turísticos da cidade e símbolo dos americanos acabou sendo afetado pela falta de acordo entre democratas e republicanos no Congresso, que não conseguiram um entendimento sobre o orçamento do país. A Liberty Island, ilha na qual está erguida a estátua e onde fica parte dos parques nacionais de Nova York, deve permanecer fechada sem previsão de abertura. Dezenas de barcos de passeio que fazem a travessia ficaram parados no cais. Alguns turistas que compraram os bilhetes para a visitação no dia anterior pela internet ficaram indignados. A Estátua da Liberdade, que recebe mais de 8.000 pessoas por dia, nesta terça-feira foi vista bem de longe pelos visitantes. E um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas mostra que 1 em cada 8 pessoas no mundo passa fome. A África subsaariana é a região mais atingida pelo problema. O número de pessoas que passam fome no mundo caiu de 868 milhões para 842 milhões. Os dados são da ONU e comparam o biênio 2010-2012 com o de 2011-2013. A conclusão é que 1 em cada 8 pessoas no planeta passa fome. O crescimento econômico dos países em desenvolvimento melhorou o acesso aos alimentos, destaca o relatório chamado O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, produzido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação.
Mas na África a situação ainda é grave, principalmente no território subsaariano, com 24,8% dos habitantes sem acesso à comida. De acordo com o documento, a grande maioria da população que passa fome vive em países em desenvolvimento, enquanto 15,7 milhões estão nos países desenvolvidos. Na América Latina, na Ásia Oriental e no Sudeste Asiático, foram registrados os avanços mais importantes para reduzir a subalimentação. Com o atual panorama, a meta fixada em Roma em 1996 na Cúpula Mundial sobre a Alimentação não poderá ser cumprida. O objetivo era reduzir à metade, até 2015, o número de pessoas com fome no mundo. Para atingir o estabelecido no encontro, o número de pessoas com fome nos países em desenvolvimento teria de cair para 498 milhões até o ano que vem. E o Papa Francisco exigiu reformas na igreja. Ele que admitiu ter pensado por instantes antes de assumir o posto de chefe do catolicismo, comanda um conselho com 8 cardeais de 5 continentes a partir de agora. O Papa Francisco deu início esta terça-feira a um conselho com 8 cardeais de 5 continentes para discutir a necessidade de reformas. A reunião de 2 dias começou depois que o pontífice afirmou em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica que a Igreja Católica é muito vaticanocêntrica. Ele pediu que a instituição se comprometa mais com o mundo moderno. Falou que os líderes da religião têm sido narcisistas, amantes da adulação e excitados de forma negativa pelos cortesãos. E declarou que a corte é a lepra do papado. O Santo Padre também revelou na publicação que considerou por alguns instantes a possibilidade de rejeitar o cargo no momento em que foi eleito, mas disse que logo fechou os olhos e foi preenchido por uma luz. Ainda nesta terça-feira, o Instituto para as Obras de Religião, conhecido como Banco do Vaticano, publicou pela primeira vez suas contas. O resultado apresentado foi de um lucro líquido de 86,6 milhões de euros em 2012. 4 vezes mais que em 2011. E uma outra notícia tomou as manchetes internacionais. O Papa aceitou a renúncia do bispo irlandês William Lee, que em 2010 admitiu ter protegido um padre pedófilo. E a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, Fátima, apontou que dos 200 pontos de banho monitorados no litoral catarinense, 25% estão impróprios. Ainda segundo dados do relatório, 21 estão localizados em Florianópolis. Aqui no litoral norte, mais da metade das praias estão impróprias para o banho. Dos 54 pontos pesquisados, 28 foram reprovados. Em Balneário Camboriú, dos 14 locais pesquisados, 7 estão sem indicação para banho. Além disso, foram identificados 2 pontos em Itajaí, 4 em Itapema, 2 em Bombinhas, 2 em Navegantes, 7 em Penha e 4 em Porto Belo. A água é considerada imprópria quando está excessivamente com bactérias de esgoto doméstico, podendo causar doenças de pele e até intestinais. O dia amanheceu com sol entre nuvens em Itajaí. A previsão indica pancadas de chuva à noite. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 21. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à noite. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima é de 21. Blumenau amanheceu com céu nublado e probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima de 24. Em Criciúma, a previsão é de tempo nublado com possíveis pancadas de chuva à noite. A temperatura mínima pode chegar aos 13 graus e a máxima aos 22. Em Concórdia, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e com muitas nuvens à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 25. E você vai ver a seguir os prejuízos causados pelas chuvas na agricultura de Itajaí. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. Contagem regressiva. No dia 10 de outubro, a TV MCA completa 1 ano. O idealizador da emissora avalia de forma positiva o crescimento da TV. E você vai ver ainda hoje o trabalho desenvolvido pelo Abrigo Anildo de Souza de Navegantes, uma das instituições que vai ser beneficiada, com uma festa promovida pela TV MCA no dia 17 de outubro. Nós voltamos já já.